Paz, Senhor, irmãos. Glórias a Deus, né? Saudade, né? Alegria de estar aqui sempre. Suzano já faz bastante, pensando assim, né? Mais de 1 ano e meio que eu saí, mas eu ainda não saí do grupo, né? Eu fico lá. Sempre. Aí o pessoal às vezes pergunta, por que você ainda está no grupo de Suzano, né? Porque eu sou de lá ainda, né? Assim, uma parte lá e o corpo físico em Ermelino. Mas tem sido muito bom. Eu gosto do pastor Celso, a Maria falando aqui de viver para a glória de Deus. Essa semana o pastor Celso ficou a semana inteira, que nós estivemos na escola dominical domingo passado e nós falamos sobre isso. E ele ficou a semana inteira martelando isso na mente dos membros da igreja, né, no grupo da igreja. Todo dia ele manda uma mensagem falando para a gente aproveitar o dia, acordar e não esquecer de fazer tudo para a glória de Deus, né? A gente precisa, às vezes pega um pastor como ele e fica pensando, ô velhinho chato, meu Deus do céu. Todo dia vem aquela mensagenzinha, né? Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Hoje é segunda-feira. Muitos escutam aquilo e pensam assim, ô pastorzinho chato. Mas a grande verdade, meus amados, é que mais do mesmo, muitas vezes, é o que faz a gente acordar. Porque a gente escuta a mesma coisa várias vezes e não escuta. Porque a gente escuta, mas não guarda. Então ele fica martelando mesmo, e fica cobrando, e fica perturbando muitas vezes, porque ele quer ver você salvo, quer ver você liberto, quer ver você transformado, né? Isso é muito bom, muito bom. O velhinho cabeça branca da minha igreja lá é uma benção, porque ele é muito persistente. E eu gosto muito de estar perto dele, porque a gente aprende todo dia uma coisa nova. O pastor Celso é o tipo de pessoa que ele não consegue sair de casa sem dizer para Deus, Deus, hoje eu estou disponível para ti. Usa-me como quiser. Ele fala, se eu vou num restaurante, eu sento na mesa e digo, estou no restaurante, Senhor. Eu vou comer, mas eu estou disponível para ti. Onde ele vai, ele diz isso. E Deus sempre usa ele de alguma forma nesses lugares. Por quê? Porque ele está sempre disponível. Então, ele falou isso para a gente, inclusive, quando você estiver no trabalho, tenha coragem, não é fácil, ele fala. Não é fácil porque Deus vai te usar. E quando ele colocar a pessoa, você vai fazer o quê? Você vai dizer, estou ocupado agora, estou na correria. Se você disser que está disponível, lembre o seguinte, agora você faça. Né? Ele é corajoso demais, aquele homem, viu? É uma bênção. Hoje, meus amados, eu quero dividir com vocês uma palavra que eu preparei ela em julho, estava guardada aqui. E Deus tem colocado no meu coração, desde janeiro, essa palavra. Eu fui escrever em julho, mas eu só vou pregar a primeira vez agora. E eu quero abrir com vocês em Êxodo 14. Eu coloquei como título dessa palavra, tema, né? Da escravidão à promessa. Êxodo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 15, amém? E eu vou pedir para colocar um texto aqui, eu vou pedir para a igreja ler comigo. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o seguinte, amém? Diz assim o versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem, que se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Amém. Até aqui. Vamos orar, amém? Senhor Deus de poder e glória, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E, ó Deus, te suplicamos, Pai, nos ensina mais um pouco esta noite, Pai. Não para que, ó Deus, ouçamos, Pai, e esqueçamos, Pai. Mas, ó Deus, que verdadeiramente, Senhor, entendamos, ó Deus, o que tem sido falado desde o princípio do culto, Pai. Guardando a Tua palavra, Senhor, para que, ó Deus, nós não apenas passemos o mar, Pai, mas nós cheguemos, ó Pai, na promessa que o Senhor nos fez, Pai. Porque, ó Deus, no final das contas, Pai, não importa se não passarmos o mar, Pai, mas importa chegarmos na promessa, Senhor. O mar é uma etapa, Senhor, mas a promessa, Pai, é o que mais nos importa no final das coisas, Pai. Porque, ó Deus, se não chegarmos na promessa, Senhor, de nada terá valido, Senhor, viver tantas experiências, Pai, atravessando o mar, Pai, e vivendo num deserto, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, esclarece-nos, ó Pai, com Tua graça maravilhosa, Pai. Clareia as nossas mentes, Pai. Clareia os nossos corações, Pai. Clareia, Senhor, as nossas ações, as nossas escolhas, Pai. E, ó Deus, nos faz perceber e ver, Pai, a Tua boa vontade para conosco, eu te peço, para que cresçamos, Pai. E, ó Deus, prossigamos, Pai, para o nosso alvo, que, ó Deus, é a Tua promessa, Pai, de salvação, Pai, e de vida eterna, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, Pai, aleluia. Amados, essa palavra... minha esposa já está me dando tchau. Te amo. Ela vai trabalhar, né? A gente vive num mundo invertido. Ela trabalha à noite, eu trabalho de manhã. A gente só se encontra no trabalho por 1 hora. Né? Amanhã eu vejo ela às 6, aí ela vai embora às 7. Mas tem sido uma bênção para nós. Mas vamos voltar para a palavra. Eu coloquei uma frase aqui logo de início, que diz assim: nem todos que atravessam o mar chegam à terra prometida, pois entre o mar e o Jordão está o deserto. Para a gente começar, meus amados, a gente precisa entender algumas coisas da nossa vida cotidiana e que faz parte da vida desse povo de Israel. Vocês acham que esse povo de Israel queriam ser libertos do Egito por quê? Porque eles amavam a Deus? Ou porque eles sofriam? Eles eram escravos, eles sofriam como escravos. Então eles não queriam ser libertos de coisas que eram agradáveis a eles. Eles só queriam ser libertos das coisas que lhes eram desagradáveis. E quando nós olhamos esse momento aqui, em que eles passam, né, pelo Mar Vermelho, nós percebemos uma coisa que a gente olha e pensa assim: poxa, eles foram libertos.
Você foi liberto? Sabia que muita gente foi liberta nessa vida? Já. Tem gente que é liberta de um câncer, tem gente que é liberta do cigarro, tem gente que é liberta da bebida, tem gente que é liberta de outras drogas, né? Porque bebida e cigarro para mim também são drogas e tão terríveis quanto as outras. Tem gente que é liberta de maus relacionamentos, tem gente que é liberta de tantas coisas, mas elas não são salvas. E a travessia do Mar Vermelho não significa salvação. Se nós olharmos sempre e olhando com muita atenção esses textos, nós perceberemos que assim, às vezes a gente fala, Deus me tirou do Egito, Deus me tirou do Egito, mas será que Deus tirou o Egito de mim? Será que Deus tirou o mal que me fez escravo no Egito? Porque o mal que me fez escravo no Egito, sabe o que foi? Não foi o faraó maligno. Sabe o que fez o povo de Israel ser escravo no Egito? As suas próprias atitudes, os seus pecados, o afastamento desse povo de Deus, fez com que eles se tornassem pessoas frágeis a esse faraó maligno. Mas se eles estivessem com Deus, você acha que eles seriam escravos? O mesmo Deus que os tirou do Egito, nem sequer permitiria que eles fossem escravos no Egito. Aí você vai dizer, mas havia uma promessa, Josias. Lá para Abraão. É claro, Deus conhece todas as coisas. Deus já sabia que o povo se afastaria dele, até porque viviam afastados de Deus quase sempre. Eles eram muito similares a nós, não eram muito diferentes de nós. Nós, para nos afastarmos de Deus, precisa de muito pouca coisa. Então, assim, o afastamento deles de Deus fez com que eles fossem escravos no Egito por 430 anos. E você imagina, em 430 anos, sabe quantas pessoas desceram para o Egito, junto com Jacó? 75 pessoas. E aí a gente pode considerar 75 homens, de 20 anos para cima. Mas quando saiu do Egito, foram 600 mil homens, de 20 anos para cima. Se formos considerar as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se juntaram ao povo de Israel quando saíram do Egito, nós podemos pensar aí entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas. Então era uma grande multidão. E aí, Deus, percebendo, aquela aflição do povo dele, ele desce e fala com Moisés no Monte Sinai e envia Moisés para libertar aquele povo. E aí, Deus envia 10 pragas contra o faraó. E essas 10 pragas abalam o reino do Egito, abalam o faraó de tal maneira que ele não vê outra saída a não ser libertar o povo. Mas eu pergunto para você, o povo estava em todo o tempo fazendo o quê? Estava glorificando? O povo estava murmurando. E aí quando chega, olha, pensa comigo, meus amados, você está saindo do Egito, aquela multidão, festa, te deram ouro, te deram presentes, te deram riquezas, e você está saindo com toda aquela pompa que Deus permitiu. E aí Deus coloca uma nuvem e uma coluna de fogo para te guiar. E aí você olha lá os egípcios vindo e você fala, ai meu Deus, vão me matar, eu saí do Egito para morrer. E aí Deus pega e faz assim, tira a coluna de fogo e a nuvem coloca para trás, e o povo do Egito não tem sequer possibilidade de encostar em você. E aí você faz o quê? Glória a Deus, aleluia! Não. Moisés, por que a gente ainda está parado aqui? Daqui a pouco esse fogo vai apagar e a gente vai morrer todo mundo aqui. Para que a gente saiu do Egito, Moisés? E Deus fala para Moisés assim, diga aos filhos de Israel que
Diga para esse bando de gente sem vergonha que só reclama, que me irrita terrivelmente. Calem a boca de vocês e marchem. Porque com a fé de vocês não dá para fazer nada, senão dissipar vocês com fogo, que eu poderia mandar de tanta raiva aqui todo desse povo. Mas, meus amados, olha, a Vanessa mandou postou um negócio lá, acho que no Facebook, a Vanessa Padovani, e eu gostei muito, porque ela coloca lá que é um ateu, né, que vai fazer lá sei lá o que eles fazem lá, que é no palco lá, e ele começa a falar da gente. E o duro que ele fala a verdade. Não fala mentira. Porque a maioria dos cristãos não leem a Bíblia. A maioria dos cristãos, católicos, evangélicos, seja o cristão que ele se denomine, lê pouco a Bíblia. E aí ele ainda fala, por que você não lê? Ah, porque o livro é muito grande. Mas se der uns 100 livros de romance para as meninas, lê. Se der umas 200 revistas de videogame para os meninos, para aprender o jogo, lê. Se der o que interessa, a gente faz. Agora, o povo passou pelo mar. E o que mudou quando chegaram do outro lado? Em que viram o povo de Faraó lá, o exército de Faraó, sucumbir pelo mar e morrer todo mundo. Aí Moisés faz o cântico. Miriam toca o tamboril. Mas o povo murmura. Não tem água. Não tem água. Sabe? Estamos vendo uma igreja crescendo. Estamos vendo um movimento de um crescimento de igreja que a gente chama de avivamento. Mas às vezes eu fico me perguntando, que avivamento é esse? Um avivamento onde a igreja enche, mas de pessoas que só foram libertos do Egito, mas que não tiveram o Egito tirado dos seus corações, e tão poucos pecados que formaram seus caráteres maus, libertados disso. Meus amados, nós precisamos compreender que, assim, entre a promessa e ser liberto do Egito, tem um caminho muito longo, que não deveria ser tão longo assim. Mas sabe por que se torna tão longo, às vezes, na nossa vida? É porque nós murmuramos demais e desobedecemos demais a Deus. Entre o Mar Vermelho e o Jordão, nós precisamos atravessar um deserto que só precisávamos de 40 dias. Mas por conta da descrença do povo de Israel, da desobediência, se tornou 40 anos. E sabe para que Deus imputou esses 40 anos para esse povo? Para que todos os 599.998 pessoas morressem no deserto. Você soma aí, de 600 mil, só duas pessoas de verdade se converteram a Deus. Parece, sabe, se a gente começar a derramar sobre o mundo de pecados, orar a Deus e Deus enviar as pragas que enviou no Egito, se Deus enviar codornizes, se Deus tirar a água da rocha para a gente, a gente pensa assim, aí eu vou crer, aí a minha vida vai mudar. Meus amados, milagres não mudam vidas. Milagres não convertem almas.
Milagres servem muitas vezes como um chamariz para a gente se aproximar de Deus. Mas se nós não reconhecermos o nosso pecado, não nos arrependermos do mal que nós somos e não nos voltarmos para Cristo de coração e com entendimento, vamos permanecer num deserto debatendo com os nossos pecados. Olhando uns para os outros e dizendo, ai, fulano faz isso, ai, por que eu não posso? Igual Datã, Abirã e Coré. Ai, por que só Arão pode queimar um incenso? Foram lá queimar, 250 pessoas morreram. Eles, 3 e as suas famílias foram engolidas pela terra. A terra se abriu e engoliu 253 pessoas, junto com esses 3, que eram a família deles. E a gente ainda permanece na igreja muitas vezes pensando, ai, por que fulana canta domingo sim, domingo não, e eu só canto uma vez por mês? Ai, por que fulano prega e eu só dou saudação? Ai, por que fulano dá aula na escola dominical e eu não faço? Ai, por quê? Por quê? Porque você ainda não se converteu. É só por isso. É porque você só saiu do Egito, mas o mal que fez você escravo no Egito ainda não saiu do seu coração. Continua tentando transformar a Canaã de Deus em Egito. E não dá. Você continua se debatendo no deserto, e alguns já chegaram a Canaã. Teve uma vez que eu juntei... Na época que eu era líder de jovens aqui, eu pedi para uma irmã dar testemunho de como ela se converteu. Ela não soube, ela fez completamente o contrário do que eu falei. Eu falei para ela, não é para dar testemunho do que Deus fez na sua vida quando Ele te curou. É para dar testemunho de como você se converteu. Ela não sabia falar. Ah, porque eu nasci na igreja. Então eu não... Gente... Eu não nasci na igreja, mas o dia que você se converte não é o dia que você nasce. Por mais que você tenha nascido no Evangelho. Por exemplo, o Vitor é filho da Maria, ele nasceu na igreja. Né? Mas houve um dia em que Deus tratou com ele e ele se converteu. Se ele não souber dizer qual foi esse dia e testemunhar desse dia, o resto de todos os testemunhos que ele possa dar, Deus, eu tinha minha perna estava quebrada e Deus curou ela e eu voltei a andar. É menos importante que o testemunho de salvação. Eu estava à beira da morte, tinha levado 500 tiros, e Deus me tirou de lá. É menos importante que o testemunho da salvação. Sabe por quê? Porque o que salva não é um milagre, é a mudança que Jesus faz na vida, que muda caráter, muda tudo o que você é, muda as coisas que você gostava, até aquilo que era bom na sua vida deixa de ser bom e passa a ser bom só o que Jesus quer que seja bom. Nós criamos uma igreja com base em testemunhos que, meus amados, eu posso dizer que chegam a ser às vezes fúteis. São testemunhos que a gente dá glória a Deus, aleluia, e quanto pior, já falei uma vez aqui, quanto pior, vem um e fala, eu levei 10 tiros e fiquei em coma 1 mês, e aí Deus foi lá com a mão branca e blá, 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 e tititi, já até decoraram para inventar o textinho lá, como que o cinegrafista, é que o Anderson não está aqui hoje, né? O roteiro. Aí vem o outro, não, porque eu levei 20 e fiquei 5 meses de... E aí eu fui ao céu, fui ao inferno, fui não sei aonde, fui lá não sei aonde, só não fui na igreja. Quer dizer, vai na igreja e fala assim, irmãos, tira uma oferta aí para mim. Meus amados, desculpa, não quero saber disso, eu quero saber o que Deus sabe. Eu quero que você conte testemunho como Paulo. Eu estava lá, determinado a matar tudo quanto é crente, aquela praga daqueles crentes, mas aí eu estou no caminho de Damasco, e aí de repente eu vejo aquela luz terrível, e aí me derruba, e eu fico cego, e aí a voz diz para mim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu digo, quem é, Senhor? Já atormentado,
pensando o que eu estou fazendo de errado, sendo que eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Mas aí é testemunho de vida, sabe por quê? Porque Jesus salvou a vida dele naquele dia, mudou o nome dele de Saulo para Paulo, fez dele um homem que era perseguidor da igreja para um que começou a abrir igrejas na Ásia e mudar vidas de pessoas, porque ele se tornou um grande pregador do evangelho a partir daquele momento. Isso é testemunho. Agora se Deus me curou, Deus me salvou, Deus me abriu uma porta de emprego, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa. Meus amados, o que Deus tem feito na sua vida para aumentar o patrimônio do reino? Deus tem te usado para salvar almas. Deus tem te usado para, acalentar corações. Deus tem te usado para clarear a escuridão de vidas que precisavam ver e não conseguem. Deus tem feito isso através de nós. São essas coisas que precisam começar a importar para o verdadeiro cristão. Porque você é a luz do mundo, mas quando você encosta do lado de alguém que é trevas, nada muda. Então assim, olha, quando eu saio do Egito e eu atravesso o Mar Vermelho e eu sou liberto da escravidão, legal, escravidão era ruim. Eu sou liberto das prisões, que eu voltava lá para o Egito, ótimo, delícia, né? Não tem mais corrente nas minhas pernas. Eu sou liberto da fome, porque eles padeciam, comiam só umas coisinhas lá que a maioria aqui, a juventude de hoje aqui não comeria. Eu sou liberto dos maltratos, da forma que as pessoas olhavam e desprezavam a gente. Ótimo, essas coisas aí, todo mundo quer ser liberto, ou não quer? Todo mundo quer ser liberto daquilo que desagrada. Mas eu quero ser liberto daquilo que eu gosto? Será que se Jesus falar, olha, você precisa se libertar de coisas simples, ou de coisas importantes para você, você vai dizer amém? Sabe, meus amados, a gente olha os textos da Bíblia, a gente olha lá um Abraão, pai da fé, que Deus dá o filho para ele, e depois Deus pede de volta, e ele diz, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós não vivemos esse tipo de testemunho. Você não escuta esse tipo de testemunho nas igrejas, sabe por quê? Porque nós não estamos dispostos a chegar a esse nível de cristão. Nós não estamos dispostos a, como Paulo, ser apedrejado, jogado para fora de uma cidade, levantar, sacudir a poeira e retornar. Se alguém falar contra nós, numa igreja, a gente nem lá quer voltar mais. A gente fica magoado, ressentido. Porque nós saímos do Egito, mas nós estamos no deserto, lembrando o tempo inteiro do Egito, e já pensando que o que tinha lá era melhor do que o que eu tenho aqui. O fato de eu ser livre não faz com que eu esteja contente. E olha que assim, não é uma vida fora do Egito sem milagres, não é uma vida sem assistência, não é uma vida sem Deus, é uma vida com a presença de Deus, mas a presença da fé nessas pessoas era nula. E a palavra de Deus, ela diz uma coisa para a gente, que o justo viverá mas e o injusto? Se afundará na sua própria injustiça. Então aqueles homens viviam uma vida injusta, mesmo tendo a presença de Deus. Vocês estão num lugar onde há a presença de Deus. Deus está aqui. Mas Deus não está só aqui, meus amados. Deus está onde você estiver. Porque Deus está em todo lugar onde você está. Sabe por quê? Porque Ele está sempre com você. Isso é um fato. Mas e quando eu peco? Ele está com você. É você que não está com Ele.
Porque os pensamentos de Deus para você e para mim são pensamentos de bem. São pensamentos de bem. Ele está sempre pensando bem a nosso respeito. Ele pensou bem a respeito do povo de Israel, porque ele queria livrar aquele povo da escravidão. Ele queria tirar aquele povo da escravidão, da miséria. Ele queria levar aquele povo para uma terra onde manava leite e mel. Uma terra onde para carregar um cacho de uva precisava de 2 homens. Olha a proposta de Deus para aquele povo. Mas aquele povo queria essa libertação? Por que não queria? Porque exige esforço pessoal alcançar determinadas propostas de Deus. Não é assim, Deus vai na frente fazendo tudo, e eu durmo, deito e ele ainda puxa a carrocinha enquanto eu estou descansando. Meus amados, Deus não te chamou para ser como aqueles faraós, como aqueles imperadores da China, né? Que a gente assiste às vezes lá, os grandes reis, que são carregados assim nas costas dos... né? E a gente abanando. Não foi isso que Deus te chamou. Deus não nos prometeu esse tipo de coisa. Deus nos prometeu uma terra que mana leite e mel. Mas sabe quantos quiseram? Porque quando a gente quer uma coisa, a gente não quer no fim, quando a gente chega lá e vê. A gente quer no início, antes de ver. Jesus fala para Tomé o quê? Você creu porque você viu. Bem-aventurado aqueles que não viram e Josué e Caleb, desde o dia que Moisés chegou lá com a proposta, dizendo, ó, o Deus dos nossos pais me chamou lá me encontrou lá no Monte Sinai e falou para mim isso e aquilo, o coração deles já ardeu, porque eles já viviam com Deus antes. E olha que interessante, quando você se converte verdadeiramente, você imagina, 2 no meio de uma multidão. Eram 2 que se converteram no meio de uma grande multidão de pessoas. Mas aí, você faz tudo certinho. Foram espiar, voltaram como? Oh, que legal, que terra maravilhosa! Oh, glória a Deus! Em tudo que Deus fazia, glória a Deus, aleluia, até sapateava, né? Entrava no reteté, marchava, rodava e tudo mais. Enquanto os outros murmuravam, o que eles faziam? Continuavam firmes no Senhor. E assim, não é porque eles continuavam firmes no Senhor, que as penalidades que vinham sobre o povo não recaíam sobre eles. Eles padeceram, imagina, ó, o que era para conquistar em 40 dias, Caleb foi conquistar depois de 45 anos. E ele não ficou dizendo, ô Senhor, que povo miserável, ô povo que atrasou a minha vida. Se não fosse por conta desses pecadores miseráveis, infiéis, eu já estava aqui, ó, há 45 anos, aproveitando a minha herança, comendo do bom e do melhor, construindo minhas casas, olha, teria dado muito mais para minha família, teria feito tanta coisa boa. 45 anos ele teve que esperar, por quê? Porque um bando de gente chata, reclamona, murmuradoras, mas ele sequer se voltou contra essas pessoas. Olha o nível de cristão que eles eram. Josué é a mesma coisa. O tempo inteiro ali, ó, servindo Moisés, e quando Deus dá a designação para que ele seja o líder, ele continua liderando e com paciência lidando com aquele povo difícil. E no momento mais difícil ele diz assim, olha, eu não sei o que vocês vão decidir, vocês têm a liberdade de decidir o que vocês quiserem. Mas eu só quero dizer para vocês uma coisa, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso já depois de estarem ali na terra prometida, distribuindo as herdades, lutando para vencer os habitantes daquela terra e tomarem as suas terras, tomarem a posse das suas terras. Mas ele tem essa convicção que não vem, meus amados, no fim, quando ele chegou lá. Vem lá no começo, quando ele ficava lá no monte,
embaixo no monte, esperando Moisés 40 dias e 40 noites. Enquanto Moisés orava lá em cima, jejuava e ficava com o Senhor, Josué estava ali embaixo esperando ele. Então a gente precisa começar a entender que assim, olha, você pode atravessar o mar tranquilo. Vai ser fácil, sabe por quê? Porque atravessar o mar não depende de você. Atravessar o mar só depende do milagre de Deus. Deus faz o milagre e faz você atravessar em terra seca. Ele abre o mar e faz você atravessar em terra seca. Então, assim, ó, todo milagre que você testemunha é Deus abrindo o mar e fazendo você passar em terra seca. Você deveria ser grato por isso. Mas a gente murmura. Se algum, nossa, Deus me curou de sei lá, de uma doença grave aí no cérebro, aneurisma. Mas aí eu tenho uma gripe e falo, ai, que gripe chata, Jesus. Oh, Senhor, por que o Senhor não tira essa gripe de mim? Ou não somos assim? Então, meus amados, a gente precisa começar a entender que assim, olha, passar pelo Mar Vermelho, a gente depende de milagre de Deus para passar. Mas quando você chega no deserto, Deus ajuda com muitos milagres a você vencer o deserto. E mesmo assim, quantas pessoas venceram? 2. Agora eu pergunto para você, e para atravessar o rio? O que a gente precisa para atravessar o rio? Você sabe o que a gente precisa para atravessar o rio? Vamos abrir em Josué 3. Josué 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes, levitas, a levam, partireis vós também do vosso lugar, e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Entenda, meus amados, para passar o Mar Vermelho, Moisés disse alguma coisa. O povo, tem uma regra aqui para passar o Mar Vermelho. A arca vai adiante, né, com os sacerdotes, e vocês vão ficar 2.000 côvados atrás. Não, é assim, o povo está lá na beira do mar, murmurando, e Deus diz: Moisés, diga ao povo que marche, e pare de falar essas ladainhas no meu ouvido. É mais ou menos isso. Me irrita ficar ouvindo tanta murmuração. Manda esse povo marchar e passar. Agora, por quê? Porque não é a libertação completa, não é a conclusão da promessa, é apenas atravessar o Mar Vermelho, é apenas se libertar daquilo que você deseja tanto se libertar. Isso é muito simples.
Agora, quando você atravessou o deserto, como aquele povo atravessou, e olha que dos 600 mil, só 2 pessoas chegaram lá. O restante que chegou eram filhos e os que eram menores de 20 anos, quando saíram do Egito. E as mulheres também, claro, né? As mulheres não eram imputados determinados pecados naquela época. Mas chegou uma grande multidão. Mas agora a coisa é diferente. Josué recebe uma instrução completamente diferente e antes. E olha, talvez você pense assim, poxa, para quem atravessou um mar, o que é atravessar um rio? Não é verdade? Se você for pensar, para quem atravessou um mar, o que é atravessar um rio? Deveria ser mais simples atravessar o rio. Mas aqui diz que nunca se viu algo como vai acontecer agora. E assim, ó, os sacerdotes eles vão carregando a arca. E o que vai acontecer? Eles vão pisar nas águas do rio. A hora que eles colocarem os pés, a planta dos pés no rio, aí as águas vão parar. E aí você pensa, todo o fluxo do rio que está vindo, sei lá de onde, ele vai ser seguro pelo poder de Deus. E vai juntando aquele montão de água, aquele montão de água, aquele montão de água. E sabe o que acontece com o povo que está passando? Nada. Mas aí, há uma incumbência agora para o povo. Santificai-vos. Porque, meus amados, você não vai entrar no céu sem santificação. Hebreus diz o quê? Sem santificação ninguém? Meus amados, nós não vamos ver a Deus se não nos santificarmos, se não começarmos a nos preocuparmos em verdadeiramente nos convertermos. Se nós não começarmos a levar diante de Cristo Jesus, através de nossas orações, todos os nossos prazeres, todos os nossos descontentamentos, todas as nossas riquezas, todas as nossas pobrezas, tudo que nós temos, tudo que nós somos, levar diante de Jesus, cativo, e dizer, ó, só me libera o que for da tua vontade. Só me permita fazer o que for da tua vontade. Porque, meus amados, nós usamos a Bíblia para defender práticas que nós gostamos. Ah, eu gosto de beber uma cerveja, como alguns irmãos gostam. Eu gosto de beber vinho, como alguns irmãos gostam. Outros bebem de tudo e dizem assim, o importante é não ficar bêbado, porque eu bebo socialmente. Oh, mas qual a diferença entre fumar e beber? Eu não vejo nenhuma. Ah, mas cigarro eu não gosto. Mas a bebida eu gosto. Tem bebida que é gostosa. Eu já bebi, eu sei. Né? Mas Deus não me libertou só da bebida que eu não gostava, por exemplo. Eu não gostava, sei lá, de conhaque. Eu gostava de cerveja, de vinho, de champanhe. Mas Deus me libertou das bebidas. Cigarro nunca gostei, então não deu. Né? Mas sabe, a gente precisa começar a olhar para detalhes da vida espiritual. Porque assim, santificação é algo que depende da gente. É a gente se postar diante de Deus e falar, Senhor, vem em mim. Sabe, eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou capaz de mudar a história da minha vida sozinho. Eu atravessei o deserto reclamando, eu atravessei aquele mar vermelho, eu vi aquele grande milagre, e mesmo assim eu não fui capaz de mudar a história da minha vida. Olha, eu vi o Senhor tirar água de pedra, eu vi o Senhor mandar codornizes, eu vi o Senhor fazer brotar pão do chão lá para eu comer todo dia, para eu colher todo dia. Eu vi o Senhor me dar a vitória para o povo de Israel em guerras que a gente já tinha perdido. Se fosse por quantidade e por perícia de guerra, Israel não vencia uma guerra. Mas venceram sempre, por quê? Porque o Deus que prometeu estava à frente, guerreando por eles. Mas se a gente não começar a entender que não são as vitórias na guerra,
que não são o mar sendo aberto, que não é a água saindo da rocha, não é a codornize vindo ao meu encontro, dizendo assim, me coma, me coma. Não é isso que muda a história da nossa vida. Sabe o que muda a história da nossa vida? É a presença constante de Deus, sendo parte integrante da nossa vida, sendo Ele em nós o tempo todo. É isso que muda. Então assim, em Jesus eu posso passar fome como Moisés passou no Monte Sinai 40 dias e 40 noites e eu não vou reclamar porque eu estou com fome. Em Jesus eu posso morrer decapitado e dizer, ai, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, que discurso lindo, né? Se alguém aqui receber fala assim, você vai morrer porque você é crente, eu vou dizer, corri do bom combate, desisti da carreira e esquece a fé. Meus amados, olha, você imagina, a Bíblia diz que é um resquício que será salvo. Sabe por quê? Pensa, eu fui calcular a porcentagem dos que entraram, dos que 600 que saíram para os que entraram, dá 0,0000003%. É muito pouco. Então, assim, quando a Bíblia diz vigiai para que não caia, ela não está dizendo para você, fique tranquilo que Jesus garante a tua salvação só ali, não. Ela está falando assim, Jesus garante a salvação daqueles que estão comprometidos com Ele. Porque a Bíblia é muito clara em dizer, a fé sem obras é morta. E quando o justo diz assim, o justo viverá da fé, é o justo que vive da fé, produzindo as boas obras da graça que lhe alcançou. Não importa atravessar, eu posso até atravessar o mar, mas se eu não atravessar no final o rio, de que adiantou toda a minha trajetória, se eu sucumbi no deserto e não cheguei no rio? Aí você vai falar assim, mas Arão foi salvo, Moisés foi salvo, mas eles não tiveram a alegria de entrar na terra prometida. Abraão ainda teve a alegria de olhar de longe, contemplar de longe. Mas também assim, Abraão era uma figura diferenciada, né? Vamos falar sobre Abraão nesse momento, vamos falar sobre nós que somos iguais ao povo de Israel, que fica melhor. Quer dizer, Abraão não, eu falei Abraão, mas é Moisés. Moisés, estou trocando, desculpa. Mas sabe, amados, nós precisamos começar a pensar, a levar a sério a vida espiritual, a pensar que a gente precisa de um testemunho vivo, verdadeiro. A gente precisa transformar nossa pregação do Evangelho no nosso testemunho de vida. Nós precisamos começar a entender o que Jesus fez quando Ele morreu naquela cruz para nossa salvação, porque a promessa dele é o seguinte, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que o mundo não pereça? Não, para que todo aquele que nele crê. Se tem uma coisa que você não vai encontrar no povo de Israel, é fé. Você só encontra fé constante em 3 homens, porque até Arão era inconstante. Depois ele sossegou nas inconstâncias dele e prosseguiu. Mas até Arão era inconstante. Sabe, a gente pode ser inconstante. A gente pode viver de uma inconstância no começo. Como os apóstolos. Os apóstolos, eles chegaram a Jesus, eles andaram 3 anos com Jesus. E eles eram inconstantes. Eles eram falhos como nós. Mas chegou o momento de se converter. E no deserto que eles viveram, porque o deserto é a ausência de alguma coisa. E o deserto da vida daqueles apóstolos foi a ausência de Jesus. Talvez nós precisemos de alguma forma viver essa ausência de Jesus, porque, meus amados, não está dando certo. A gente não se converte por ausência de sofrimento. A gente não se converte por ausência de dívidas.
A gente não se converte por ausência de doenças. Nós precisamos de alguma forma descobrir o que será a verdadeira ausência de Jesus nas nossas vidas. Porque no dia que você sentir a verdadeira ausência de Jesus, você vai entrar em pânico. Você vai entender o que Davi sentia quando ele dizia: Senhor, faça o que quiser comigo, mas por favor, não me tire o teu Espírito Santo. Porque não há nada mais dolorido, não há nada mais sofrível do que não ter ligação com Deus. E nós temos vivido muitas vezes como cristãos fazendo coisas na igreja, mas sem ligação com esse Deus que liberta, que redime dos pecados, mas que salva, que faz com que você tenha poder, santidade para atravessar um rio e chegar no céu. Porque, meus amados, aquela Canaã era uma Canaã física, mas a Canaã que nós vamos também, ela também é espiritual e física. Porque nós não vamos subir como espírito só. Nós vamos subir com um corpo de carne. Só que é uma carne glorificada. É uma carne incorruptível. Não é mais essa carne corruptível. Deus vai, pegar o seu corpinho lá, ó, e vai remontar ele todinho, e vai deixar ele mais bonito do que você é hoje. Tomara, né? Que o meu pensamento seja verdade. Mas se for do jeito que você é hoje também, tá bom, viu? Mas já pensou, Maria? Mas vai ser melhor, não vai ter dor. Não vai ter sofrimento. Já tá bom demais, né? Então você imagina, aí ele vai te chamar lá nas nuvens e vai te levar, não é para uma salvação, uma pseudo-salvação só, é para uma salvação que te tira desse mundo de pecado e te leva para a glória dele. Sabe, meus amados, o rio, atravessar o rio precisa ser o nosso maior objetivo. Eu sei que nós não vamos passar se o sumo sacerdote não se colocar, nas águas, para que as águas abram e para que a gente passe em seco. E lá você ainda vai ter oportunidade de pegar lá a pedrinha lá, ó, e falar assim, ó, agora eu não quero só atravessar esse rio, eu não quero só entrar nessa terra prometida, eu quero ter um marco. Eu quero ter a lembrança, aquilo que vai marcar essa história, A gente precisa entender que, a promessa é muito maior do que sair do Egito. A promessa é tirar o Egito completamente de você, é tirar todo o mal que te fez escravo no Egito, é tirar todo o mal que ainda te escraviza e te dá a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo. A vida de Cristo, uma vida que glorifica, uma vida que bendiz a Deus, uma vida que faz Deus te desejar. Cada um de nós aqui fomos escolhidos por Ele, fomos separados, e Ele está comprometido em te fazer melhor. Senão Ele não colocaria pregadores aqui, Ele não colocaria louvores aqui, Ele não colocaria pessoas responsáveis por ajudar você a melhorar. Mas você precisa também querer melhorar. Porque a obra de santificação que Ele quer realizar na sua vida, você precisa começar a pensar, a partir de amanhã eu vou acordar e vou orar. A partir de amanhã eu vou tomar o exemplo da irmã Maria e vou ler a Bíblia, vou fazer um devocional, eu vou gastar um tempo de oração e vou começar a pedir a Deus para me ajudar a orar mais. Eu dei uma aula em Menino, que eu dizia para as pessoas, sabe qual é o melhor benefício que você pode dar a uma pessoa? É orar por ela. O maior benefício que você pode dar para uma pessoa é lembrar dela na sua oração e orar. Para quê? Para que os problemas dela sumam? Não. Para que ela seja redimida pelo sangue que te redimiu. Para que ela chegue com você na glória de Deus e atravesse esse rio
que todos nós precisamos. Meus amados, só vai ser salvo aquele que for atravessar o rio. E assim, não começa no fim, é lá no começo. Josué e Caleb tinham a capacidade de atravessar o rio desde que eles saíram do Egito. Não foi o Mar Vermelho que credenciou, não foi o deserto que credenciou. Não, foi a fé que eles mantiveram em todo o tempo. Porque nós, como justos de Deus, precisamos entender que precisamos viver da fé que nós temos nele. A fé que nós temos nele precisa nos sustentar, de tal maneira que na dificuldade nós temos fé nele. Nós podemos dizer como Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Não é o que eu tenho e perdi que vai destruir a minha fé. Não é o que eu conquistei que vai mudar a minha fé. Não é nem o acréscimo nem o decréscimo. Sabe? Nós temos uma fé linear em Cristo Jesus. E nós temos um caminho linear em Cristo Jesus. Sempre olhando para frente e para o alto. E assim, meus amados, nós vamos alcançar a vitória a nós proposta por Ele. Porque a proposta de Jesus para nós, sabe o que é? É assim, ó. Se creres, a Maria gosta, né? Verás a glória. Mas se creres também no Filho, João diz que nós seremos feitos filhos de Deus. Ou seja, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. De toda a glória que nos está proposta no céu. Mas a nós aqui agora, importa glorificarmos a Deus através de tudo que realizamos e fazemos. Amém? Que Deus os abençoe. Eu quero só fazer uma oração, depois já passo a palavra para pastor Ricardo. Amém? Senhor Deus de poder e glória, eu te louvo, Senhor, por este momento, Pai. Eu te louvo, Senhor, pelo aprendizado que o Senhor tem me proporcionado, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque, ó Deus, os meus sentimentos, Pai, e os meus pensamentos, Pai, estão em ebulição, Pai. Porque, ó Deus, desde quando o Senhor tem tratado em meu coração, Pai, eu tenho prestado mais atenção no que tenho escutado, Pai. Eu tenho prestado mais atenção no que tenho lido, Pai. Porque, ó Deus, eu tenho desejado, Senhor, ó Deus, tratar, Pai, esse tempo que estou nesta terra, Pai, como um deserto, Pai. Mas, ó Deus, não como um deserto que vai, Pai, me destruir, que vai me fazer, Pai, desistir da Tua presença, Pai. Mas como, ó Deus, um deserto que não me aflige, porque a Tua presença me protege, Pai. A Tua presença me garante vitória. Ó Deus, no momento mais difícil da minha vida, Pai, o Senhor foi o sustentador, o Senhor foi a minha vitória. Então, ó Deus, não há nada que possa me separar do Teu amor. Não há nada, Senhor, que possa me tirar a Tua salvação. Porque a Tua presença, Senhor, ela me é suficiente. Oh, Pai, nós precisamos entender, Pai, a profundidade quando o Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta. Senhor, a Tua graça precisa ser mais do que suficiente para nós, Pai. Oh, Senhor, não devemos ligar, Pai, a Tua salvação às coisas dessa vida, Pai. Ó Deus, não devemos ligar a Tua salvação, Pai, aquilo que alcançamos de bom ou de ruim, Senhor, porque, ó Deus, só há algo de bom, Pai, quando a Tua presença está em nós, Pai. Então, ó Deus, eu quero te pedir, Pai, desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos, ó Pai. Ó Deus, aqueles que estão, Senhor, sonolentos, Pai, cutuca e desperta, Senhor, para que, ó Deus, possam ser esclarecidos nesta noite, Pai, e alcançarem a graça, Pai, de buscarem, Senhor, uma vida na Tua presença, Senhor, uma vida, Senhor, de obras, ó Deus, produzidas pela fé verdadeira, Pai, pela fé genuína, Pai, pela fé no Filho de Deus, que nos dá o poder, Pai, de sermos feitos filhos de Deus também, Pai, e viver uma vida com Ele, Pai. Ó Deus, que possamos, Senhor, atravessar o rio, Pai, logo, Pai, e chegarmos à Tua glória, Pai.
E, ó Deus, gozarmos, Pai, das melhores coisas contigo, Pai. Mas sabendo, Pai, que a melhor coisa é estar sempre na Tua presença, Pai. A melhor coisa é poder ver a Tua face, Pai. A melhor coisa, Pai, é poder sentir o Teu abraço, Pai. Ó Deus, abençoa os Teus filhos, Pai. E me abençoa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Abençoe os pastores desta igreja, Pai. Ó Deus, continua operando as Tuas maravilhas neste lugar, Pai. E realizando, Senhor, os Teus grandes feitos, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.